Amigas, amigos, está começando mais um Folcloreando diretamente aqui do Fermata, no coração de Porto Alegre, para todos vocês que curtam esta prosa, com música, com poesia, com alegria, e que todas as quartas-feiras, às 20 horas, pontualmente, o Sistema Tarca de Comunicação, o STC Rádio, Jornal e TV, promove a todos vocês. Na produção técnica da nossa prezada Briana, né? E na direção do JP do Arrebol, que é um dos diretores do Fermata, que nos conduz e nos abre espaço nesse lugar lindo aqui de Porto Alegre. O único café do Brasil que tu pode trazer teu Cusco para tomar café é aqui, né? Pode chegar que não tem problema nenhum. E o nosso programa, que tem o prestígio comercial dos vinhos Lanceiros Negros, e está esfriando aí, tá hora de tomar vinho. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Da Werneck Imóveis Rurais lá de Viamão, Werneck que negocia a tua casa rural, a tua chácara, a tua quinta, a tua estância, compra, vende, tem que falar com Werneck Imóveis Rurais de Viamão e produtos artesanais Cavaleiro Farroupilha. Cachaça Cavaleiro Farroupilha, prata e ouro, ouro e prata. Também tem essa versão ouro aqui que já vendeu tudo disso aqui, o JP recém. Aqui na Fermata tem. As facas Cavaleiro Farroupilhas, numerada, certificada para as tuas gerações. E a churrasquita, que é a churrasqueira inox portátil dos Cavaleiros Farroupilha, que assa até 5 kg de carne com 1 kg de carvão. Um espetáculo. É o xodó aí dos campos do Brasil. Tu que gosta de acampar, leva a churrasquita junto contigo e quebra o teu galho, sim, em qualquer lugar que estiver, num belo churrasco. Para adquirir esses produtos, é só ligar para código de área 51, número 995 565 556. Os nossos convidados de hoje: Erlon Jacques de Oliveira, está ao violão, músico e também é museólogo e guardião do Templo Positivista do Rio Grande do Sul. À minha esquerda, ele, Abdon Barreto Filho, o homem que mais sabe de turismo no mundo, está aqui conosco. Nós guinchamos lá da Bahia, agora já está há 40 anos aqui no Rio Grande e tem muita coisa para dizer, principalmente nesse dia de hoje, que é 27, Dia Mundial do Turismo. Então, parabéns ao trade turístico. E teremos mais outros temas importantes a tocarmos aqui no nosso programa, que tem prosa, tem música e tem poesia. A poesia seria a última desta série, Semana Farroupilha, mês Farroupilha, que termina 20 de setembro, terminou a Semana Farroupilha, mas o mês Farroupilha continua. E nós, este é o último programa deste mês, continuamos a nos obsequiar de Luiz Coronel em Epopeia dos Farrapos, desse livreto lindo que nos acompanhou aí pelo menos em 5 programas, com seus versos. E agora ele explica em versos o hino Farroupilha, lindo, barbaridade, que diz o seguinte: Sousa Neto em Rio Pardo fez toda a tropa cantar, veio no rol dos prisioneiros uma banda militar. Mas quem era esse regente? Tão talentoso, mulato, que apresenta aos comandos o garboso hino farrapo. Joaquim José Medanha, mineiro lá das Gerais. Caramuru ou farrapo? Que diferença isso faz? Pois os longos fios do tempo vão tornar-se partitura. É cantando que os gaúchos prestam louvor à bravura. E assim, pelo hino dos farrapos, nós encerramos essa série de programas
onde estivemos recitando do libreto Epopeia dos Farrapos de Luiz Coronel, vários trechos que explicaram poeticamente toda essa saga interessante, bonita, valiosa, valorosa, que os farrapos nos legaram nesse contexto de liberdade, de igualdade, de humanidade, que devemos perseguir. Sabem por quê? Porque eu gosto de dizer que esta foi uma revolução que virou guerra quando nasceu a República Rio-Grandense, mas também é uma guerra que não teve fim, porque os bons costumes, a liberdade, a democracia está ameaçada nesses tempos modernos na América do Sul, e nós temos que estar de olho aberto para garantir que os nossos netos, que os nossos bisnetos tenham a liberdade que nós temos, porque os farrapos lá no passado nos garantiram, implementando a primeira República da América do Sul, que impulsionou depois a República do Brasil, passado o Império Brasileiro. Portanto, essa é a ideia, e aqui nós estamos a glorificar todos esses acontecimentos, e vamos falar muito disso, porque o positivismo tem tudo a ver com as liberdades que nós estamos a promover, a debater, a pensar e a cultuar e a garantir, acima de tudo, como cidadãos livres, ordeiros, de respeito, e que sabemos aonde queremos chegar. Liberdade, igualdade e humanidade, um preceito que ninguém vai nos roubar. Mas, como disse, os nossos convidados de hoje estão a nos apresentar algo muito interessante, muito importante, que tem a dizer do Templo Positivista do Rio Grande do Sul. Na semana passada, o Abdon aqui esteve e disse que traria o guardião do templo. E ele está aqui, de guitarra em punho, é guitarreiro, né? E já nos fez um costado, depois vai nos cantar, depois não, porque de uma vez agora, tio. Já vamos se atracar aqui, vamos fazer uma música aí, porque isso é uma música, o nosso programa é prosa, música e poesia. A poesia já foi, agora vamos na música e depois a gente vai seguir prosseando. Poxa, uma grande honra estar aqui acompanhado de dois mitos da nossa comunicação, da nossa cena cultural, o professor Dorotel Fagundes e o economista Abdon Barreto Filho. Então, uma honra poder colaborar e participar desse programa histórico já, não é? 30 anos no ar. O gauchesque brasileiro. O folcloriano começou o dia 1º de abril e eu comecei no dia 1º de abril, sabe por quê? Para mostrar que não era mentira. Mas estamos aí, uma longa história, né? Ganhando audiência a cada dia. É isso aí. Eu sou o mesmo apresentador do gauchesque brasileiro, do Sistema Tarca de Comunicação, aí sim, há 30 anos. Que beleza. Então, o que tu nos traz? Pois olha, vamos aproveitar o ensejo e dedicar essa música a esses dois grandes veteranos que estão aqui ao meu lado. Que bom. E é uma música consagrada, né, na voz do grande Leopoldo Racier, da 10ª Califórnia, se eu não me engano, não é? Pois é, eu acho que sim. 9ª ou 10ª Califórnia. Por aí. E Califórnia é a canção das primeiras. Califórnia é da canção nativa. É a letra do Antônio Augusto Ferreira e música do Everton Ferreira. Veterano. Então abre o peito. Vamos ouvir. Está findando o meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O babau tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Encilho o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos. Se a força faltar no braço, na coragem me sustento. Vamos junto. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás.
sou bagual que não se entrega assim nomás. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega assim nomás. Nas manhãs de primavera, quando vou para rodeio, sou menino de alma leve, voando sobre o pelego. Cavalo do meu potreiro mete a cabeça no freio, encilho no parapeito, mas não ato e nem maneio. Se desencilho o pelego, cai no banco onde me assento. Água quente, erva buena, para matear em silêncio. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega assim nomás. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega assim nomás. Deste fogo onde me aquento, removo as coisas que penso, repasso o que tenho feito para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno que me vem branqueando o cerro, vai me encontrar venda aberta de coração estreleiro, muito carregado de sonhos que habitam o meu peito e que irão morar comigo no meu novo paradeiro. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega assim nomás. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega assim nomás. Que beleza, maravilha, coisa boa, rapaz. Abton, trouxesse aí a lei do guardião do templo, né? Museólogo e músico. Artista do templo produtivista, o Erlon Jacques de Oliveira, que nos entrega essa bela página do cancioneiro regional gaúcho, exibido nas Califórnias da canção, lá das primeiras, acho que até a 10ª, na voz do imortal Leopoldo Racet, esse tema veterano. Uma letra profunda e culta, aliás, diga-se de passagem, como a maioria das letras que o regionalismo brasileiro, do norte ao sul, do leste ao oeste, nos empresta. Se nós formos para o Nordeste e examinarmos, por exemplo, o contexto das letras de Catu da Paixão Cearense, tu vai ver ali coisas maravilhosas, tendo ponto poético, como na questão temática que o Catu expressa tão bem da vida do caboclo daquela região. Se tu fores para o norte, tu vais encontrar também obras maravilhosas, e se tu fores para o Ceará, tu vais encontrar também autores regionalistas maravilhosos, e chegando ao sul, tu vais ver aí esse conceito de nativismo, que é o sentimento de amor à terra, de liberdade, que é o estado sine qua non do ser gaúcho, que está nos nossos corações, nas nossas veias, tanto na cidade como no interior, do interior, e isso tudo nos impulsiona, nos faz mais gaúchos, nos faz mais brasileiros, nos faz mais gente, porque quem consegue assimilar a mensagem poética de qualquer obra, principalmente das obras regionais que temos nesse imenso Brasil, e que o Rio Grande do Sul hoje é uma referência pela movimentação de mais de meio século de musicalidade regional no nosso país, através dos ditos festivais de músicas nativistas, iniciado em 71 com a Califórnia, estão aí ainda mais de 30 festivais ativos, aonde é palco para os nossos músicos, que ontem foi laboratório e hoje é vida ao artista apresentar as suas obras e sobreviver do seu canto
da sua interpretação, da sua poesia e, enfim, dos seus espetáculos. E criando aí um repertório maravilhoso de músicas como esta, que nos calam fundo no peito e nos emocionam. Mas Erlon Jacques de Oliveira, Jacques Cousteau, ou não, tu é parente do francês aquele ou é impressão minha? Né? Diz que tem um parentesco distante, tem um parentesco distante. Jacques de Molay. Jacques de Molay também, né? Essa figura importante aí daquele período onde se questionavam as filosofias, se questionavam os pensamentos e queriam que apenas se pensassem em única e exclusivamente no que o catolicismo pregava naquele período, né? E que culminou com o assassinato de Jacques de Molay em praça pública na França, né? Pela perseguição do rei Felipe, em conluio com o poeta, aliás, o poeta não, o Clemente, que era o Papa Clemente, não me lembro se era Clemente 1, 2 ou 3, não importa, mas era Clemente, e que acabaram perseguindo o Jacques de Molay, que era um líder que estava mestre da ordem maior, justa e perfeita, em formação, né, e que, enfim, acabou sendo incendiado. Mas conta-nos para nós um pouco do que significa, primeiro, o templo positivista. Depois vamos saber o que é tu é um templário, né? Sim. Tu é um templário, porque tu és o guardião do templo positivista. Isso. Nos fala mais, porque eu tenho uma curiosidade muito grande em saber. Falam até em positivismo como religião. Sim. Né? O Comte, que foi o maior pensador nessa linha, né, que nos trouxe até aqui, nos mostra que, de repente, então, cria-se até uma religião positivista. Eu não conheço muito, mas conheci um adepto ao positivismo, que então era um crente na divindade positivista, que foi Antônio Augusto da Silva Fagundes. Sim. Era positivista. Frequentador, nosso querido amigo. Né? Bem, que maravilha. Nos conta um pouco mais então sobre o positivismo. Saudações aos ouvintes aqui do Folcloreando e agradecer a oportunidade de poder explicar um pouco esse tema que é muito nebuloso, geram mitos, geram verdades, mas podemos falar que o positivismo ele é multifacetado. Existe o positivismo acadêmico, o positivismo jurídico, o positivismo difuso, que é aquele dos escritores, Euclides da Cunha, dos pintores, Salvador Dalí, dos músicos, Villa-Lobos, ele se expressou de várias formas. Certo. E eu represento a vertente, segundo o criador da doutrina, Augusto Comte, a vertente mais fiel ao ideário positivista, que é a religião da humanidade, ou chamado também de positivismo religioso, que é a doutrina que abriga essa casa aqui na João Pessoa, o Templo Certo. Positivista de Porto Alegre. Porto Alegre tem um templo, de quantos anos tem esse templo aí? O terreno foi comprado em 1911 pelos positivistas gaúchos, liderados pelo engenheiro Carlos Torres Gonçalves, na ocasião do desmembramento do Areal da Várzea. O intendente Thompson Flores desmembrou o Areal da Várzea, certo, loteou e vendeu alguns terrenos. Certo. E um deles foi esse terreno que foi adquirido pelos positivistas. Antes era Parque da Redenção, agora é o Parque Farroupilha, né? Ele pertencia ao grande banhado, a grande várzea que foi aterrado, e era o Parque Farroupilha. Mas a doutrina ela é muito anterior, não é? Ela já existe no Brasil oficialmente como religião desde 1881. E os primeiros movimentos religiosos no Rio Grande do Sul começaram na casa do confrade Joaquim José Felizardo Júnior, na rua Riachuelo 106. Depois as reuniões dominicais saíram da casa do Felizardo Júnior, foram para a casa do Carlos Torres Gonçalves, na rua José Bonifácio. Só em 1911 que nós adquirimos o terreno, colocamos a pedra fundamental da obra em 1912 e concluímos a obra, né, depois de muito custo, em 1928. Já houve um culto em 28 sem o mobiliário, o culto foi feito na escadaria em frente.
Só em 1929 que eles conseguiram adquirir o mobiliário e aí fazer, sim, o primeiro culto no interior do templo. Bom, quando se fala em religião, nós obrigatoriamente raciocinamos em crença. Então, no que acreditam os positivistas? Nós acreditamos na humanidade. Nós somos, para entender a religião da humanidade, o positivismo, nós temos que pegar o fio condutor do helenismo, passar pelo iluminismo, pelo enciclopedismo, um pouco antes ainda pelo contratualismo. Ele não deixa de ser um desdobramento desses movimentos, que o que eles queriam? Libertar e iluminar a mente humana contra o obscurantismo, contra o fundamentalismo religioso, contra o monopólio das ideias, por parte de crenças, por parte de instituições religiosas. Então ele não deixa de ser uma continuidade do iluminismo. O positivismo tem Deus? Não, mas temos uma deusa. Quem é a deusa? A deusa humanidade, que somos todos nós. A grande mãe que nos cuida, que nos alimenta, que nos guia, que nos sustenta, desde os primeiros hominídeos. Desde quando o primeiro símio segurou seu filhote no colo, já estava estabelecida ali uma relação de amor, de cuidado, de respeito da mãe pela criança, e a veneração da criança para com a mãe. E se vocês não têm Deus, vocês acreditam que o humano vem de onde? Aí é uma questão muito complexa. E o nosso mestre Augusto Conte, ele recomenda que nós não nos debrucemos demais sobre temas inefáveis, que fogem ao nosso alcance. Então, se a ciência não pode explicar com todo o seu aparato tecnológico, acadêmico, científico, não vou ser eu que vou conseguir tecer uma explicação convincente sobre a nossa origem. Então, quando nós não sabemos, nós nos resignamos humildemente e ficamos em constante, permanente análise. Por isso é ser positivo. Só para ilustrar, a origem da palavra positivo vem do latim positus, quer dizer o que está posto, a realidade. Então nós não mergulhamos em temas inefáveis, porque é um certo desgaste demasiado de energia, de tempo. Nós preferimos entender as leis que regem o universo e aplicá-las e segui-las no presente, no tempo e no espaço presente. Todas as filosofias que surgiram no planeta, desde o povo antigo Egito até os mais modernos, várias correntes de pensamento se projetaram. Sim. Bem como o positivismo, que tem as suas verdades. Então, vocês são mais ou menos São Tomé, né? Só acreditam no que enxergam. Aí também um certo, digamos, não vou dizer um equívoco, mas é uma má interpretação em nos classificar como materialistas ou céticos, não é? Ou cientificistas. Não é bem assim. O positivismo, ele divide a razão e a emoção de forma muito distinta. Aquilo que a razão, que a ciência, que o conhecimento não consegue explicar, nós jogamos no campo das artes. Nós podemos não explicar a teoria da humanidade, mas tu pode fazer um belíssimo poema sobre a origem do homem. Então a arte, ela permite a investigação, o exercício da filosofia, porque antes da filosofia veio a poesia. A poesia antes da escrita. O conhecimento das tribos já era transmitido ao pé das fogueiras pelos bardos, não é? De forma oral, de vô para neto, de pai para filho. Então isso é milenar. E já existiram civilizações nórdicas, por exemplo, matriarcais. Já existiam civilizações orientais matriarcais. Então o que Augusto Conte faz não é nenhuma novidade. Ele resgata o sagrado feminino, coloca essa responsabilidade nas mãos da própria humanidade e transforma as religiões teológicas, que para eles merecem um profundo respeito, porque enquanto em tempos que não existiam médicos, juízes, professores, quem desempenhava essa função? Eram os sacerdotes. Então eles merecem um profundo respeito e todo o crédito, não é, relativizando com o seu momento histórico, não é, vivido. Só que no momento, hoje, na atualidade, nós temos a ciência. Nós temos capacidade de ir um pouco além. Então, na medida que a ciência avança, o obscurantismo, o misticismo, a ignorância, as crendices, elas vão perdendo terreno. Sim. Vamos relembrar que menos de 100 anos atrás, quebraram todo o laboratório do padre Landel de Moura,
na igreja do Rosário, aqui no centro de Porto Alegre, agrediram ele, invadiram, arrombaram a porta do seu laboratório e quebraram todos os inventos dele porque acusaram ele de satanismo. Que ele tinha uma caixinha preta que ele falava com o diabo. Ele estava inventando o rádio. Então, a cada encruzilhada para o futuro tem as esfinges do passado que se posicionam, os guardiões do obscurantismo, os guardiões do status quo, que impedem o progresso da ciência. Mas hoje, para a nossa sorte, vivemos um tempo de horizontalização da informação. Então, qualquer criança de 10 anos acessa o Deus Google e tem todas as respostas. Na Idade Média nós não tínhamos isso. Ou você era adotado por um clã religioso e vivia dentro de um mosteiro e se tornava um escriba para poder ter acesso a essas obras, ou nunca teria acesso a elas. Eu sempre gosto de citar o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Eu acho fantástica aquela obra, porque ela retrata com muita propriedade aquele momento obscurantista da Idade Média, onde o conhecimento era hermético, era reservado a poucos, não é, líderes que viviam naquele ambiente protegido dos mosteiros, com as grandes bibliotecas que eram inacessíveis ao público em geral, até porque a grande... Era nem lia, né? Era analfabeto, né? A grande maioria da população era analfabeta. Então hoje os tempos são outros, qualquer jovem tem acesso. Para um positivista, hoje já considerado como ciência, porque tem faculdade em Curitiba, a ciência espírita não tem fundamento nenhum para o... Não é bem assim. Ela é uma ciência valorosa, ela é uma tentativa louvável de conciliar a ciência e a religião, né? Agora, muitos experimentos do Sr. Leon ainda merecem ser estudados com mais propriedade, até porque agora, com o advento da física quântica, nós já sabemos que tudo que se julgava absoluto é questionado, né? A luz era uma variável absoluta. Hoje nós já sabemos que não é. A luz se curva no vácuo, a luz, né? O tempo era outra variável absoluta. Hoje nós já sabemos que não é. O tempo dilata. O tempo expande, retrai o som. Então, tudo é possível, não é? Por isso o positivista ele não pode ficar fechado. Ele é um eterno investigador. É um eterno investigador. Isso é ser positivo. Isso é ser positivo. E não fechado para o mundo. Não fechado. Não para as novas correntes que estão aí. Por exemplo, nós somos radicalmente contra o ateísmo. Isso é importante. Porque o ateísmo, ele é burro. Ele não é nada. Ele não é nada. É simplesmente a vaidade humana achando que pode arbitrar que é Deus. Sobre temas inefáveis que nós não temos como arbitrar. Perfeito. Então, o agnosticismo também eu já descartei. Eu já fui ateu, já fui agnóstico, mas descartei o agnosticismo. Por quê? Porque ele é muito cômodo para quem não quer pensar. Claro. Ele é um culto ao não saber. Não resolve nada criar um culto ao não saber. Eu sou agnóstico, eu não sei se é ou se não é, se existe ou se não existe. Fica naquele limbo, né, em cima do muro. Então, ser positivo é isso, é investigar a realidade e achar as leis que regem essa realidade, e com o passar do tempo, essas leis vão se consolidando e vão nos dando mais respostas. Perfeito. Quem sabe daqui a um tempo teremos, né, essas respostas, de onde viemos, para onde vamos. No tempo certo, tudo vem conforme a capacidade de compreensão do que está acontecendo. Sim, hoje a gente para lá pelo Triássico, lá pelo Jurássico, né? Vamos encontrar nossos primos mais antigos. Impressionante, mas... Por falar na questão espiritual, eu tenho uma notícia muito triste para dar para todos vocês, porque ontem, às 11 horas, desencarnou uma figura fantástica, um médico, um cientista, chamado Rolfield Zelmanovics. Foi o fundador da PLUB, foi o homem que trouxe para o Brasil o crédito educativo, foi o homem que criou a Pinacoteca da PLUB, que conserva aí centenas de obras que estão à disposição hoje do grande público, graças à sua visão, à sua sensibilidade. Foi um homem que, aqueles que gostam de esporte, colorado doente, e que inclusive foi quem colocou a primeira vez uma marca numa camiseta de um clube de futebol no Brasil, que foi a marca da PLUB na camiseta do Internacional. Depois todos os outros clubes passaram a copiar esse modelo para poder sustentar, né, as despesas e os custos futebolísticos desde a década de 60 para cá, né? Então esse era Rolfield Zelmanovics, uma figura
fantástica, que aos 92 anos pulou a cerca da vida. Está hoje na outra dimensão, certamente chegando com luz, porque viveu aqui, cumprindo o ditame que todos nós devemos cumprir, que é de servir e não se servir. Então, ele nos deu esse exemplo, essa figura notável. E ontem à noite, às 21 horas, ele teve a despedida geral da família, dos amigos, e o seu corpo, a sua matéria, né, que nós somos um espírito com uma casaca de ser humano, foi incinerado e ele ficou na luz. E aonde esteja, meu amigo, que esteja com o patrão celestial. Então faço esse registro, que é importante, ao mesmo tempo que provoco o professor Abdon para nos dizer sobre o Dia Mundial do Turismo, ele que é um expert do tema. Depois dessa música que eu quero oferecer ao nosso colega músico aqui, né? Outra de Luiz Coronel, agora em música, bastante conhecida de todos vocês, que se chama Cordas de Espinhos, que me veio em mente espontaneamente tocar a todos vocês num ré menor assim. Geada vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira, pra domar o meu destino, comprei um buçal de prata, nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinhos, meu canto tem cor de sangue, teu beijo gosto de vinho. Fui aprender minha milonga na água clara da fonte, e o canto do quero, quero, mais que um aviso, é uma ponte. E o canto do quero, quero, mais que um aviso, é uma ponte. Cordas de Espinhos, lindíssima, né, do Luiz Coronel. Abdon, Dia Mundial do Turismo. Quando surge o Dia Mundial do Turismo? Bem, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de Corotel Fagundes, Elon Jacques, são amigos, são parceiros, e de falar sobre um tema que eu tenho trabalhado há muitos anos, e eu gostaria de fazer uma retrospectiva sobre como é que foi criado o Dia Mundial do Turismo. Uma perguntinha antes do Dia do Turismo. Como foi concebido pela primeira vez o turismo? Bem, porque o homem nômade é um turista natural, desde as cavernas, mas da exploração, né? Mas o turismo como um negócio. Como negócio. O que se pode citar a história do turismo, hoje nós tratamos o turismo como um fenômeno, pela importância que ele tem em todo o planeta e pelas possibilidades de geração de emprego, renda e autoestima. Na história do turismo se pode encontrar exemplos de eventos que podiam atrair visitantes. Hoje tem 2 conceitos. Tem um conceito estatístico, quando o visitante se desloca da sua casa para visitar outro local e fique no mínimo 24 horas, ele está fazendo turismo, porque tem 24 horas fora da sua casa. Se ele for para outro local e voltar no mesmo dia, ele faz excursionismo.
não faz turismo. Esse é o conceito matemático, estatístico que a OMT, Organização Mundial do Turismo, valoriza. E tem o conceito do fenômeno que os economistas, os sociólogos, os turismólogos pesquisam e fazem abordagens qualitativas sobre o tema. O que se pode citar, por exemplo, que tem um registro quando Thomas Cook resolveu fazer uma excursão de trem para um grupo de alcoólicos anônimos que se deslocaram de uma cidade para outra utilizando o trem e criou-se uma das maiores redes de viagem do mundo, a Thomas Cook. Pode-se dar essa data como a data do turismo moderno. Que data é isso? Foi século XIX. Então, automaticamente, existem vários estudos onde se vai buscar os Jogos Olímpicos, se vai buscar... Mas isso aí é uma história. Hoje, o turismo... E aí nós temos que fazer um pequeno resgate do que aconteceu. A ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a abordar vários temas que a humanidade estava discutindo. Em 1979, foi criada a Organização Mundial do Turismo em Torremolinos, na Espanha, a OMT. A OMT, então, foi criada no dia 27 de setembro de 1979 e se decidiu que em 1980 em diante seria comemorado o Dia Mundial do Turismo em todo o planeta, a partir de orientações, de temas, de lemas que todos os Estados membros da ONU poderiam aproveitar para incentivar e valorizar o turismo. Então, hoje, por exemplo, em 1983, 2023, são 43 anos que se comemora o turismo no mundo, cujo tema é Turismo e Investimento Verde. Hoje, nesse momento, lá em Riad, na Arábia Saudita, estão reunidos mais de 100 países discutindo esse tema. É hoje, 27, e amanhã. Hoje já aqui contigo, é a 4ª entrevista que eu dou sobre o tema. Isso aconteceu em 80. Em 81, o primeiro estado brasileiro a aproveitar essa temática foi a Bahia. E o que a Bahia fez? Colocou as suas baianas, 20 baianas, no aeroporto internacional de Salvador, recepcionando os visitantes que vinham de Portugal, com a fita do Bonfim, falando dos seus 3 desejos, a cultura, o folclore baiano. 1981, eu estava na Bahia. Em 83, eu vim morar no Rio Grande do Sul e comecei a dar pequenas contribuições. Tanto é que em 1984, eu lancei a primeira cartilha de turismo publicada. Deve ter outra, eu não sei, a minha está aqui. Onde a gente comemora o Dia Mundial do Turismo em Santa Maria e região. São os desenhos do Birata, que está assistindo o programa hoje, pesquisas que eu fiz, porque a gente sabe que é importantíssimo informar. Ninguém pode amar, Dorotel, o que não conhece. Então, eu, chegando no Rio Grande do Sul, adoro o Rio Grande do Sul, família daqui, essa coisa toda, falei, meu Deus, eu tenho que contribuir, principalmente na região central. Propus, então, essa cartilha, que foi um sucesso, que tinha um cupom resposta. E esse cupom resposta, as pessoas, como é que chama, fazia aquilo de mimeógrafo? Recebi mais de 30 mil solicitações. Falei, opa, tem um terreno que precisa fazer. Em continuidade, fizemos uma série de ações, sempre no dia 27, e chegamos até 1986, quando eu bolei o lançamento do Concerto para 200 milhões de anos na Cidade da Mata. Eu conversei com o maestro Richter, Frederico Richter, que tocou no meu casamento, meu amigo. Falei, maestro, nós temos que fazer algo marcante para valorizar os fósseis do Rio Grande do Sul. O que é que você quer, meu filho? Eu quero fazer um concerto para 200 milhões de anos. Planalto Turismo, Itaimbé, todo aquilo, né? Nós fomos capa dos jornais,
lançamos a campanha Mata Patrimônio da Humanidade, em 1986. Isso gerou toda uma discussão, né? Mas o que é que o agro está vendo nisso aí? Gente, a maior reserva de fósseis vegetais do mundo. É uma cidade que está construída em cima das árvores petrificadas. Um parêntese, quando eu ocupei determinado cargo no governo estadual, em 2018, 32 anos depois do concerto, nós conseguimos fazer o tombamento estadual. Falta o nacional e falta o mundial. Mata, patrimônio natural da humanidade. Mas não parou aí. Em 1988, nós criamos o primeiro roteiro cultural, científico, paleontológico e paleobotânico do Brasil. Viagem ao coração do Rio Grande. O Brasil, na época, era governo Sarney, tinha um presidente da Embratur, que era o senhor... esqueci o nome agora, presidente da Embratur, e ele tinha esse projeto no Brasil do turismo ecológico. Aí eu falei, não, mas eu não estou falando de turismo ecológico, eu estou falando de turismo paleontológico. E as pessoas, mas que loucura é essa? Quem é que vai querer ver isso? Turismo paleontológico, ele pode ser rural e pode ser urbano. Sim. Urbano são os museus. Eu tive a oportunidade de viajar quando eu cheguei em Nova York, que eu fiquei ao lado do T-Rex montado. Eu falei, meu Deus, isso existiu mesmo, né? E tem o rural, que são os sítios, as escavações, né? Em vários lugares do mundo você tem expedições para isso. Resultado, era João Dória Júnior, presidente da Embratur. Esse meu roteiro, o roteiro que eu criei, hoje o roteiro existe, chama-se Viagem ao Berço dos Dinossauros, Formação Geológica Santa Maria, que contempla passeios pela cidade de Agundo, Quarta Colônia, São João do Polesine, vai para o Centro de Pesquisas Paleontológicas de São João do Polesine, visita Santa Maria, São Pedro e Mato. Esse roteiro existe, com um guia especializado, a Carmen Lorenzi, que está assistindo o programa, um abraço para ela, comercializado pela Galápagos Tour, e eu fui sempre à disposição para ajudar, para que as escolas, para que as famílias e as pessoas entendam a importância que o Rio Grande do Sul tem para o planeta. Meu amigo Dorotel, você sabe disso, eu erro. Vamos voltar para 200 milhões de anos, na Era Mesozoica. A Era Mesozoica é formada pelo Triássico, pelo Jurássico e pelo Cretáceo. Lá no Triássico, 150, 200 milhões de anos, nós estávamos ligados à África, estava ligado à Índia, à Oceania, era um grande continente Pangeia. E aí que começou a separação, a deriva continental. Lá em cima ficou a Laurásia e aqui embaixo ficou o Gondwana. Não tinha internet, não tinha satélite. Os pesquisadores tinham que buscar vestígios. Foi aí, meu amigo, que encontraram vestígios no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, o Scaphonic fishery, um primeiro lagarto réptil, parecido com o que estava na África. Então se tornou notícia. Você imagina, eu estou falando isso de 1930. Aí as expedições vinham para cá para estudarem. O que é isso? O que está acontecendo? Aí em 1936, uma grande expedição de Harvard esteve aqui e levaram quilos e quilos de fósseis dados pelo governo Vargas, e passaram também de 36 até 1970 estudando aquilo que é considerado o dinossauro mais antigo do planeta, que é o Storicossaurus PC. O Dinoche. Ele é o Dinoche. A minha leitura foi quando nós trabalhamos juntos. Eu falei, meu Deus, nós temos que popularizar isso. Isso eu falo antes do filme do Spielberg, né? Eu falei, não, nós temos que popularizar. Criamos o personagem, o Dinoche
defensor do meio ambiente, juntamente com o Birata, direitos autorais, aonde a gente botou um dinossauro com roupa de gaúcho. Claro, fizemos a música, você botou no seu programa, e em 2018 nós ganhamos o prêmio da Associação Latino-Americana de Publicidade em Paris, nos deu a menção honrosa. Então o Dia Mundial do Turismo hoje tem muito que ver com conhecimento, tem muito que ver com comportamento, com educação ambiental, e essa oportunidade da gente conseguir passar essa informação e ficar à disposição dos interessados. Pois é, então, e turismo também se faz com recursos de todos os gêneros, e com equipamentos, com energia, com capacidade de poder exibir a riqueza turística que nós temos, natural ou aquela que é criada por peças que se transformam em atrações turísticas. E me vem aqui um aviso que saiu no dia 25 de setembro. Os produtores rurais da região do Apagão, Bagé, Dom Pedrito e Lavras do Sul, estão aí colocando uma carta aberta à sociedade gaúcha pela falta de energia em propriedades rurais atendidas pela CE Equatorial. Então, nós queremos ficar parceiros dessa reivindicação, para que esses cidadãos, essas pessoas, empresários que assumiram a nossa CE, que o Brizola criou, comprando por meia dúzia de dólares e mandando embora a Light inglesa, porque ele achava que a iluminação pública é uma necessidade de Estado, é um controle maciço do Estado para a sociedade, e que jamais deveria estar na mão do setor privado, mas está aí, e hoje trazendo graves problemas, porque cortam a luz no 5º dia de atraso e religam um mês depois. Isso é um dos fatores. Antigamente tínhamos até um aviso antes, né? Mas o fato é que os nossos produtores rurais, essa importante região produtiva do Estado, está no escuro, está sem energia. E vejam que no passado, em 1930, 40, 50, quando começaram em 50, 60 a iluminar o campo, você tinha outros recursos. Você tinha cataventos que abasteciam baterias e davam energias para as cidades. Mas depois, para as estâncias, para as propriedades rurais, mas depois que tu experimenta a luz elétrica feita e gerada como está sendo gerada no Brasil e aqui no Rio Grande por várias estações e das formas que estão, então tudo é dependente do que a CE, hoje Equatorial, promove. E o momento que ela não dá a resposta, prejudica barbaramente os homens do campo e talvez os homens da cidade que ficaram aí sem energia e que ainda não foram recuperados. Então está aqui nosso aviso, nosso alerta, para que vocês procurem então essa carta aberta desses operários do campo, patrões e empregados, que temos que tomar mais firmeza e consciência dessa necessidade e não deixar as pessoas isoladas hoje sem a energia. E não poderemos jamais fazer turismo sem energia elétrica. A infraestrutura é fundamental. Mas voltando ao positivismo, ao nosso guardião do tempo. O que é ser guardião do tempo do positivismo? Ser guardião do templo positivista, para mim, é uma honra muito grande, porque se nós lembrarmos os nomes que já estiveram à frente de nossa congregação, foram uma pleiade de homens de conduta ilibada, de alto alcance mental, intelectual, como o professor Mozart Pereira Soares, professor Moisés Westphalen, Salvador Petrucci, Vitório Veloso, Carlos Torres Gonçalves, João Luiz Faria Santos, que foi o primeiro intendente positivista ainda no período imperial, iniciando com Joaquim José Felizardo Júnior, outro grande intelectual. Então, para mim é uma honra muito grande ter substituído diretamente o meu mestre, que foi Afrânio Pedro Capelli, o guardião que eu substituí. A reunião positivista, ela tem um ritual? Ele é simples, mas temos uma pequena liturgia. E o positivismo, é importante lembrar que a intenção de Augusto Conte era
contemplar todas as religiões, mantendo as crenças pessoais no fórum íntimo, mas enaltecendo os valores que nos unem: a amizade, o companheirismo, o conhecimento, a cultura, não é? O altruísmo, que foi um neologismo kantiano. Então, ele é uma intenção de criar uma doutrina verdadeiramente católica, que unisse tanto o Ocidente como o Oriente em uma única crença. E qual é essa crença? É uma crença que tem por dogma a ciência e por culto a arte. Ou seja, o que realmente tem de mais valioso e de mais lindo a humanidade, o conhecimento e a arte, né? Então nós temos uma religião que não é teológica. Não que nós sejamos ateus, como eu expliquei anteriormente, mas porque nós achamos mais importante do que buscar as origens. Mas religião é religar o homem ao infinito, a Deus. Essa é uma outra polêmica. Nós temos 3 origens da palavra religião. E a primeira ela tem mais a ver com respeito, que é a palavra religio, que apareceu pela primeira vez na obra do grande orador romano Cícero. Ele foi o primeiro a falar em religio como uma forma de reler respeitosamente textos, escrituras. Entendi. Depois nós temos o relegere, que é eleger novamente os valores da sociedade, que já é uma ideia de São Tomás de Aquino. E temos também o religar de Santo Agostinho, que aí sim é simplesmente o ato de religar. Os gregos buscavam religar o homem ao cosmos. Os cristãos buscam religar o homem a um Deus. Os positivistas buscam ligar o ser humano pelo amor e religá-lo sociologicamente ao próximo pelo altruísmo. Por isso nós nos consideramos uma religião. Entendi. É uma ressignificação da palavra religião. É uma filosofia. Uma religação sociológica, né? Porque se nós analisarmos, por exemplo, a origem da palavra igreja, isso esclarece bastante. Nunca teve a ver, a origem da palavra igreja não tem a ver com sobrenatural nem com teologia. Ela vem do grego eklésia, que era o ato de chamar as pessoas das suas casas para a rua, para discutir os problemas da comunidade. Então a igreja, ela nasceu como um fórum político, de discussões comunitárias, e não como um fórum teológico de contemplação e adoração. Ou seja, houveram corruptelas com o tempo dessas terminologias em função da catequização que nós temos de 2000 anos de uma determinada religião. Mas muito anteriormente, essas palavras significaram outras coisas. Igreja, religião, não quer dizer necessariamente que elas tenham o significado que nós convencionamos hoje. E Augusto Conte procurou elucidar isso, com muito embasamento teórico, buscando as fontes, os dados, os fatos, porque nós somos uma religião científica. E existe uma lei sociológica na nossa doutrina que diz: só se fala aquilo que se sabe. É proibido qualquer tipo de achismo, sim, de chute, de especulação. Tu até pode especular, mas tu não pode querer convencer os outros, perfeito, de uma crença que tu não tem como provar. Né? Eu estou dizendo algo assim empírico. Eu creio que é isso. Exatamente. Estou anunciando. E aí vem a liberdade absoluta de consciência. Nós temos a liberdade absoluta de consciência. E isso não é original de Conte. Isso vem desde até da maçonaria francesa. Ele se inspirou muito no rito moderno da maçonaria francesa, que é justamente eliminar as diferenças para construir pontes ao invés de muros e aproximar homens que estariam em permanente afastamento. Judeus, islâmicos, cristãos, protestantes e católicos, todos comunhando na mesma casa, na mesma loja maçônica. Isso é uma ideia iluminista que veio desde a Constituição de Anderson, que era um pastor protestante. Tanto que diz que os maçons são os livres pensadores. Livres pensadores. Todas as fontes podem estarem juntas, se ajudando. Perfeito. E podemos religar o positivismo ao turismo? Sim, porque como é um fenômeno, e por ser um fenômeno, você pode fazer a estruturação. Eu sempre digo isso. É um fenômeno por quê? Porque existem verbos. Transportar, visitar, comer, entreter, comprar, dormir. Existem verbos. Existem aspectos geográficos, históricos, culturais, equipamentos e serviços que devem ser colocados à disposição da comunidade, à disposição das pessoas,
que querem ter os seus momentos felizes. Então, hoje, o fenômeno turístico ele está sendo presente nos seus vários segmentos. Por que segmentos? Porque o segmento permite que você possa trabalhar melhor no mercado. Turismo de aventura, turismo paleontológico, turismo de negócios e eventos, turismo cultural. Esses segmentos todos, eles são desmembrados, ofertados, planejado, organizado, dirigido e controlado. Por exemplo, aquele meu artigo que foi publicado recentemente nos jornais sobre os atrativos turísticos mundiais do Rio Grande do Sul, houve uma discussão. O que é que o Abdo quer chegar? Gente, nós temos missões, patrimônio cultural da humanidade. Isto é mundial. Na semana passada, 2 geoparques. O Geoparque da Quarta Colônia e o Geoparque de Caçapava também é patrimônio mundial. Os encontros dos fósseis reconhecidos aquela revista famosa que reconheceu aquilo, que realmente os dinossauros mais antigos do mundo, 7 dinossauros, foram encontrados na formação geológica Santa Maria, que vai de Candelária até Mata. Isso é ciência, é o Guinness Book. Então, depois você pega, por exemplo, olha que maravilha, as árvores petrificadas da mata, 200 milhões de anos, uma célula vegetal que virou pedra. Depois você tem ainda, aqui no Rio Grande do Sul, olha as missões, essa maravilha que são as missões. Como é que não é mundial isso? Depois você tem ainda, olha para cá, o salto de Ucumã. Como é que não é mundial isso? E além disso, nós temos as fronteiras, Brasil com Uruguai, Brasil com Argentina. Aí eu falei, gente, são atrativos mundiais do Rio Grande do Sul. Tem gente que não gostou, e tem gente que gostou, não estou muito preocupado com isso. Pegando o gancho da pergunta, eu aprendi com o professor Abdo que o que dá mais sustentação a um atrativo, uma atração turística, é a singularidade. Sim. Não é? E o templo positivista, ele preenche muito bem esse requisito como único. O templo fica aberto ao público. Se alguém que está nos ouvindo aqui diz assim, olha, eu gostaria de me aproximar ao positivismo, como que faz? Basta comparecer, é por adesão. Por adesão? Não tem nenhum tipo de ingresso, não paga nada. Não precisa convite, basta comparecer domingos às 10 horas no Templo Positivista da Avenida João Pessoa, 1058 em Porto Alegre. E participar da visita guiada, da palestra, e conforme a pessoa vai frequentando, ela vai compreendendo, vai se inteirando, vai ingressando na congregação. Vai ser recomendado para ler isto. Isso, vai adquirindo mais responsabilidades dentro da congregação, é o caso do professor Abdo. Quantos hoje estão envolvidos dentro do positivismo? Aqui na nossa igreja nós temos em torno de 30 membros assíduos, e no planeta, hoje com o fenômeno da rede mundial de computadores, milhões de simpatizantes, de participantes das prédicas virtuais. Nós criamos a Rede Humanidade, eu transmito todo domingo simultaneamente para mais de 10 localidades no planeta, não é? Trento na Itália, Oxford na Inglaterra, Lituânia, Vilnius na Lituânia, Nova York, a New School for Social Research, França. Transmite via rede. Instagram, Facebook e YouTube. Muito bem, o que nós estamos agora aqui no Instagram. Bueno, eu agradeço a presença de vocês dois, o papo é maravilhoso, a vizinhança está muito alegre aí embaixo também, nós já vamos falar daqui a pouco, né? E não tem problema nenhum, aqui é um espaço positivo, né? E pode ser positivista, por que não? E que estamos congregados em expandir com alegria, com conhecimento, com sabedoria e, acima de tudo, agradecendo aqueles que acreditam na gente, que estão aí nos assistindo, e aqueles que estão nos bancando, que é o caso dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha, nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe, mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado.
Werneck Imóveis Rurais lá de Viamão, quer vender ou comprar a tua chácara, é Werneck Imóveis Rurais, em qualquer parte do Rio Grande do Brasil. E produtos artesanais Cavaleiro Farroupilhas, facas, cachaças e churrasquita, a churrasqueira do Cavaleiro Farroupilha, positivíssima, que assa até 5 quilos de carne com 1 quilo de carvão, cientificamente comprovado. Toma, né? Muito obrigado e até a semana que vem, com prosa, música e poesia aqui no Folcloreando.